Olá, tudo bem com você? Sou o professor Alessandro Messias Moreira, trabalho no Centro Universitário do Sul de Minas, aqui em Varginha. Sou professor de cursos de graduação e do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional. Utilizo o software Atlas TI desde a minha dissertação de mestrado, que aconteceu em 2010 e 2011. Naquela ocasião, eu não tinha conhecimento sobre o software e fui desafiado pela banca de qualificação a utilizá-lo. Confesso que naquela época eu tive uma certa dificuldade de acesso ao software e de compreensão das suas funcionalidades. Mas isso foi a partir do instante que eu entendi a sua filosofia, a metodologia, a estrutura que está por trás, ele fez uma grande diferença na entrega do meu trabalho final, na minha dissertação. E a partir de então, tenho acompanhado as diversas evoluções do Atlas TI, né? Passando pela versão 6, versão 7, e agora uma versão 8, que nós temos a oportunidade de trabalhá-la na nossa língua portuguesa. Aqui está o atalho do software, vamos acioná-lo, né? Quando a gente entra no software, você vai encontrar essa tela inicial, na qual você tem algumas possibilidades. Primeiro, na coluna aqui, que vocês estão vendo, à esquerda da tela, tem todos os trabalhos que eu tenho feito e tenho realizado com o software. Aliás, quero fazer um destaque. Tudo que eu faço hoje, desde a preparação de aulas, como também preparação para alguma qualificação de mestrado ou defesa de mestrado, eu utilizo o software. O software faz parte de tudo hoje dentro do meu projeto acadêmico. Se eu vou preparar uma aula, leio os textos, faço os fichamentos por meio do software. Se vou preparar um artigo científico, utilizo, faço as leituras, faço os fichamentos pelo software. Se vou trabalhar dados de uma pesquisa, também utilizo o software. Enfim, o software veio dentro de uma praticidade, de uma facilidade muito grande para ajudar todos os profissionais que precisam trabalhar com dados. No caso específico, no meu caso, como professor e como pesquisador. Aqui, as opções que você tem, logo de cara, o software vai te oferecer a opção de criar um novo projeto ou de importar um projeto que já foi criado num outro computador, né, ou numa versão anterior do próprio software. Aqui nós temos alguns projetos que eu já trabalhei, que são os mesmos que estão relacionados aqui do nosso lado esquerdo da tela, né? Todos os que aparecem aqui também encontram-se relacionados aqui na tarja em azul. Vou criar, então, um novo projeto, que eu vou denominá-lo de introdução, ou nomeá-lo, né, de introdução ao Atlas.ti. Perceba que ele, dentro de instantes, ele já vai criar o projeto para mim, né? Já entramos dentro do sistema, e aqui nessa página inicial, na aba Início, perceba aqui em cima, nessa aba Início, você terá aí algumas possibilidades para iniciar o seu projeto, né? Então, você pode verificar aqui como adicionar documentos, como adicionar novos componentes, né? Que são os novos códigos, os novos memos, as novas redes. Temos aqui a possibilidade de navegador, né? Do explorador do próprio sistema, que vai te facilitar a chegar nos documentos, nas citações, nos códigos, nos memos e nas redes. Perceba que todos esses elementos, eles estão aqui também no explorador, né? E temos aqui também a possibilidade de configurar os exploradores. Mais para frente a gente vai ensinar, talvez não nesse tutorial, mas num próximo tutorial. E temos aí uma série de outras questões, de outras possibilidades dentro da aba Início, tá? Observe também que o software, ele traz algumas indicações do que daquela aba vai te ajudar,
né? Então, isso é muito prático e muito didático, vai facilitar muito a sua vida e a sua compreensão. A partir da utilização de umas 3, 4 vezes, você já vai terá um certo domínio sobre o software, porque uma das características da versão 8 é justamente a facilidade de acesso e a facilidade de fazer as devidas análises, tá? Então, perceba que aqui eu tenho a possibilidade de adicionar documentos, e ele faz aí, traz um descritivo de como eu poderia fazer isso, e se eu clico na setinha aqui logo abaixo, ele me dá a possibilidade de adicionar arquivos, né, e me aponta o que significa isso, de adicionar conteúdo da pasta, de adicionar vídeo ou áudio, e de trabalhar um novo geodocumento, tá? Então, todas essas possibilidades facilitam demais a vida de profissionais, e aí a gente pode abrir tanto para o professor, mas eu fico imaginando trabalhar com esses projetos para quem trabalha com perícia, né? Onde você pode organizar os diversos documentos num lugar só, fazer uma leitura rápida. O software então, tem todas essas praticidades. Se a gente entra aqui nos novos componentes, na setinha, né, perceba logo abaixo, nós temos a possibilidade de acrescentar novos códigos, que posso acrescentá-los agora, né? Observe que aqui eu posso colocar os diversos códigos, né? Enfim, e vou acrescentando de acordo com a minha necessidade, eu não vou fazer isso agora. Eu posso também acrescentar novos memos ou uma nova rede, tá? Temos aí o navegador, que nos dá acesso a essa área aqui do explorador, né? E temos aqui outras opções de gerenciadores de documentos, de citações, de códigos, de memos, de redes, de links e explorador do próprio projeto. Nós também temos a possibilidade de pesquisar o projeto, de visualizar os elementos que tem dentro desse projeto, aqui os campos estão assinalados, de acordo com a minha intencionalidade. É evidente que isso daqui já vem configurado, mas você pode desmarcar se quiser, se desejar. Temos as possibilidades de análise, e aqui ele nos dá algumas ferramentas potentes, ferramentas interessantíssimas para fazer uma análise, inclusive quantitativa, em relação ao nosso projeto. Aqui nós temos a aba de importar e exportar o projeto, né? Perceba que nós podemos trabalhar com diversas possibilidades de importação, de ferramentas online, e também de exportar para o SPSS, dados estatísticos, enfim, ele vai nos facilitar também. E algumas ferramentas de suporte, na qual você pode gerenciar quais os usuários que estão trabalhando, né? Nesse caso, o usuário aqui sou eu, Alessandro, mas poderia ser uma equipe, nós podemos gerenciar quem está fazendo o que nessa equipe, né? Quem está modificando, porque a partir do instante que você faz uma leitura, o seu colega pode continuar o projeto posteriormente, ele muda o usuário e vai passar quem fez aquela determinada alteração, aquela determinada inserção de código, de memos e assim por diante. Ele dá a possibilidade de pesquisar codificações redundantes no projeto e abrir uma ferramenta para corrigi-las. Posso relatar o problema à equipe de suporte do Atlas TI, enviar sugestões, e aqui nós temos alguns links super úteis, como o website do Atlas, abrir o manual, tem um tour rápido pelo sistema, posso entrar em contato com o suporte, inclusive abrir as mídias sociais do Atlas. Eu aconselho vocês a entrarem aqui no YouTube, que vocês vão encontrar diversos vídeos em inglês e espanhol, tá? E alguns em português, tá? Aqui é a carinha inicial do nosso software. Vamos voltar ao início. Aqui no início, nós vamos, então, nesse ponto, já adicionar alguns documentos. No meu caso, eu não vou adicionar documento por documento, não. Eu vou adicionar uma pasta, tá? Então, adicionar conteúdo da pasta. Vou na minha área de trabalho. Aula Atlas TI, já separei aqui.
Já separei alguns documentos dentro dessa pasta, e você perceba que aqui, onde está aparecendo o 0, vai aparecer a quantidade de arquivos que estão subindo aí para o nosso sistema. Tá? Dentro de instantes isso vai acontecer. O software trouxe aí 5 elementos, 5 trabalhos, 5 documentos primários para a nossa análise. Para a nossa aula de teste, o que eu estou fazendo? Eu peguei alguns textos que eu trabalhei com os meus alunos, né? Eu ministro aulas na área de psicologia. A minha formação inicial é em psicologia, mas também tenho doutorado em educação. Então, eu separei alguns textos que eu passei para os meus alunos e um vídeo, o que é o vídeo, o contador de histórias, né? Que é um vídeo, é um filme brasileiro que conta uma história real de Roberto Carlos Ramos. É um vídeo que está aí disponível no YouTube. Vocês depois podem, vale a pena assistir. Né? Um vídeo bem emocionante, conta uma história real de alguém que vivenciou, que viveu na FEBEM, mas que depois se transformou num pedagogo e que tem uma história muito linda. E esse filme, ou essa história de vida do Roberto Carlos Ramos, gerou alguns documentos ou alguns artigos científicos que eu trago aqui para exemplificar a utilização do Atlas. Então, só reforçando, percebam que a setinha aqui aparece apenas nos documentos, por quê? Porque indica que eu já acrescentei documentos aqui dentro, e o número 5 indica a quantidade de documentos inseridos, tá? O software tem várias possibilidades de acesso aos documentos, aos documentos primários, aos códigos, e eu posso tanto acessá-los aqui pelos links, pelas abas aqui superiores da tela, como também, às vezes, clicando 2 vezes no documento, ele já vai abrir o gerenciador, tá? Nesse caso, eu cliquei 2 vezes em documentos, ele abriu o gerenciador de documentos primários para mim, tá? Olha só que interessante, aqui eu tenho todos os meus documentos, e se eu clicar em cima de um deles, ele vai aparecer aqui uma demonstração rápida desse documento, e também eu posso adicionar qualquer tipo de comentário aqui na frente, né? Texto que trata da bioecologia. Bom, aqui já vai ficar salvo aqui nesse documento primário essa observação que eu fiz, tá? Então, posso salvar aqui, esse é o símbolo de salvar, tá aqui do lado, já está salvo, e também você percebe esse mesmo símbolo aqui em cima, no alto da tela, na parte esquerda superior. Salve o seu projeto. Posso fazer isso o tempo todo, sempre que achar necessário, mas a versão que não é a versão free do sistema, ele já tem uma possibilidade de resgatar os documentos que não foram salvos, caso você tenha feito um determinado trabalho. Mas, enfim, de qualquer forma, eu gosto sempre de, depois de fazer algumas atividades, de pegar e ir lá e salvar. Perceba que aqui, nos meus documentos, no gerenciador de documentos, eu digitei aqui um comentário, e esse comentário apareceu aqui uma tarjinha amarela na frente, do lado, não sei se dá para vocês perceberem na tela, aqui na frente do documento 1, que é o texto bioecológico do contador de histórias. Eu posso editar esse documento de outras formas. Posso clicar do lado direito do mouse, editar comentário. Ah lá, aquele mesmo comentário que eu digitei aqui no gerenciador de documentos, eu posso utilizá-lo, ou posso renomeá-los, posso comentar novamente aqui no editar comentários, inclusive apagar, tá? Esse comentário. Enfim, eu posso acessar as funcionalidades dos softwares pelos mais diversos caminhos e possibilidades. E essa é uma grande praticidade desse sistema do Atlas TI, tá?
Vou minimizar esse espaço aqui, que nós não precisamos dele tão grande, posso aumentar aqui o texto para facilitar a minha leitura, né? O software, ele consegue fazer uma autocodificação, mas nada substitui uma leitura cuidadosa, do pesquisador, de quem está fazendo esse trabalho. É evidente que, pela robustez do nosso sistema, esse sistema consegue trabalhar com uma imensidão de textos, com uma imensidão de documentos, né? Então, vamos supor, se eu pego as obras completas de Freud, que são 24 volumes, e nós temos ela digital, eu posso trazer todos os 24 volumes aqui para dentro do documento e posso fazer algumas pesquisas-chave para facilitar a chegada até determinados aspectos, né, do texto, ou aquilo que eu quero encontrar nesses textos. Mas volto a afirmar que a leitura cuidadosa é sempre o papel principal, principalmente para quem está fazendo pesquisa, tá? Até para entender o contexto da fala dos autores naquele texto de modo particular, tá? Voltei aqui, olha só, eu abri o texto primário, né, o texto 1, aqui eu estou no gerenciador, vou fechar aqui, né? Estou naquela tela inicial, estou aqui com 5 textos, mas posso gerenciar os documentos, ó. Ele vai abrir aquela tela de novo. Perceberam? Eu posso fazer de duas formas, clicando 2 vezes em documentos ou indo em documentos, tá? Outra questão, da mesma forma, eu posso clicar aqui em gerenciador de citações. Não aparece nada porque, como vocês podem perceber aqui, não tem nenhuma citação ainda selecionada no texto, tá? Da mesma forma, eu posso, por esse atalho, chegar aos códigos ou aos grupos de códigos. Não tem nenhum código porque nós não criamos esses códigos ainda, tá bom? Então, vamos fechar aqui e vamos agora trabalhar um pouco, voltar um pouco no sistema para vocês compreenderem. Vamos lá. Vou clicar 2 vezes em documentos, vou abrir aqui os meus documentos primários, que ainda não foi feita nenhuma análise. No documento 1, que apareceu uma prévia do documento logo aqui embaixo na tela, né? Aqui a observação que eu coloquei, e poderia fazer isso chegar a todos os textos. Olha que interessante, eu coloquei 4 arquivos em PDF e um arquivo de vídeo, que é o filme O Contador de Histórias. Olha só, aqui ele faz uma pré-visualização do vídeo e eu posso comentar aqui também alguma coisa a respeito desse vídeo. O que é a grande praticidade? O software vai permitir que você, se você for um pesquisador, por exemplo, você consiga trazer imagens, áudios, filmes, gravações que você tenha feito na coleta de dados, na coleta de informações, né, na parte da sua pesquisa, você pode trazer tudo aqui para dentro do sistema. E ele permite a análise e o cruzamento das informações no momento que você for utilizá-los, tá bom? Vamos agora criar alguns códigos para vocês aprenderem, tá? Então, vamos lá, estou clicando aqui 2 vezes esse primeiro texto, que é o texto Desenvolvimento Humano e Teoria Bioecológica, ensaio sobre o contador de histórias, né? Coincidentemente, esse texto é um texto elaborado pelas minhas professoras do mestrado, né, e por uma colega que fez comigo o mestrado em desenvolvimento humano, né, e aqui, na época, ela já trabalhou com uma leitura, né, bioecológico, né, sobre o filme O Contador de Histórias. Então, vamos pensar aqui que eu tenho algumas possibilidades de interpretação e de análise desse texto. Olha, gente, quando a gente está escrevendo num livro, num artigo, com papel, a gente sempre faz aquelas anotações do lado do texto, o que remete àquele trecho.
E o software, ele funciona mais ou menos como isso. É como se eu estivesse colocando o post-it do lado do texto, como se eu estivesse fazendo mapas mentais para que eu pudesse compreender o texto na sua integridade, na sua integralidade, né? Então, vejam bem, nessa parte desse texto aí da Zilda e das professoras Marluce e Aparecida Diniz, se a gente pegar, nós podemos tirar por exemplo, o que é teoria bioecológica, enfim, quais são os autores que sustentam. Eu poderia fazer aí uma análise diferenciada aí no decorrer do texto. Mas vamos lá, vamos ver se aqui no resumo traz qual é o objetivo do texto. Então, esse ensaio apresenta reflexões sobre o processo de desenvolvimento a partir da narrativa, o contador de história, né, focaliza o desenvolvimento da pessoa, interações entre aspectos multidirecionais de sua trajetória de vida em contextos próximos e distantes. Vamos pensar que eu vou criar um código que traz a questão de trajetória de vida. A minha pesquisa busca trajetória de vida. Eu tenho isso como pano de fundo para o trabalho que eu estou fazendo, para o texto que eu estou fazendo, para a análise que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer aqui. Você perceba que eu passei o mouse sobre o trecho que eu quero selecionar. É como se você estivesse grifando aí o seu livro, né? Então, muito prático, muito fácil. E eu tenho aqui algumas possibilidades, olha. Eu vou tirar essa marcação, você pode perceber que essas opções não aparecem, não estão disponíveis, exceto autocodificação, que é quando você vai procurar codificar o texto de forma mecanizada, automática. Sempre gosto de tomar cuidado com essa ferramenta, porque ela é muito boa, muito prática, no exemplo que eu citei aí das obras completas de Freud, para chegar, por exemplo, a influência de Nietzsche será que Nietzsche influenciou Freud? Então, por exemplo, eu posso procurar pelo nome de Nietzsche em todos os 24 volumes, e de repente eu vou chegar nisso e vou conseguir fazer um cruzamento e chegar nessas informações, tá? Porque se trata de um volume imenso de conteúdo. Mas no dia a dia, o ideal é que você vá fazendo a sua leitura. Pode utilizar a ferramenta, mas principalmente na pesquisa acadêmica, tome um certo cuidado na forma, no critério que você está utilizando para a autocodificação. Então, olha só, perceba que no momento que eu seleciono o trecho, ele já vai me dar as possibilidades de codificação, de abrir codificação, de criar uma citação livre. O que é isso? Eu estou citando esse trecho de forma, né, como se você, um ponto lá do texto que te chama a atenção e você quer apenas marcá-lo, ou eu posso, além de marcar essa citação, de codificá-lo, de falar, epa, o que traz esse ponto para nós, né? O que isso traz de significativo, o que trata nesse aspecto. Então, eu posso abrir aqui a codificação. E eu vou escrever aqui, né, qual que é o código que ele representa. Aqui no nosso caso, trajetórias de vida. Eu poderia, dando tab aí no teclado do seu computador, criando vários outros códigos, tá? Mas no meu caso, eu vou criar apenas trajetórias de vida, ok? No momento que eu dou ok aqui, ele já aparece trajetórias de vida aqui para mim. Então, quer dizer que esse trecho do meu texto, aqui, ó, se eu clico em cima aqui, ele vai mostrar a parte selecionada. Essa parte do meu texto se refere ou trata ou menciona trajetórias de vida, tá? Então, isso eu vou fazendo no decorrer do meu trabalho todo. E vou criando aí os meus códigos. Eu quero chamar a atenção aqui por um ponto, não sei se vocês observaram, que no momento que eu criei o meu primeiro código, trajetórias de vida, aqui no códigos que estava estava zerado, né, já aparece a trajetória de vida aqui, né, que é o meu primeiro código criado, tá?
E ele está relacionado, nesse primeiro momento, a apenas uma citação. Está vendo aqui 1-0? É porque apenas um ponto que eu estou trazendo da trajetória de vida, tá? E assim eu vou continuando a leitura e o trabalho desse meu texto, né? Vamos lá, vamos ver se traz alguma questão aqui de metodologia. Utiliza a trama para articular os elementos centrais dessa violência, mobilizando o processo de resiliência, modulando influências recíprocas, a inter-relação entre as características biopsicológicas do protagonista, os processos de socialização e as vulnerabilidades do processo, realça o papel da família, das instituições sociais, na construção de sua história. Opa, vamos pegar aqui, eu queria trabalhar aqui o aspecto da socialização, foi um ponto que eu achei importante nesse resumo. Então, percebam que eu selecionei, eu poderia ir aqui em cima, nos atalhos, e já escolher se eu quero, por exemplo, fazer uma codificação rápida, porque se eu clico na codificação rápida, o que vai acontecer? Ele já vai assumir esse trecho como trajetórias de vida. Vou clicar aqui só para vocês verem. Olha que prático. Ele vai assumir o código anterior que eu tinha colocado, tá? Para esse trecho também, ok? Coloquei, não, mas não é isso nada, não tem nada a ver isso, tem a ver com socialização. Cliquei do lado direito do mouse e espera aí. Cliquei do lado direito do mouse e vou excluir, tá? Porque eu quero, na verdade, codificar aqui como socialização. Então, posso ir aqui em abrir codificação, mas eu não vou fazer por aqui, tá? Eu posso pegar a codificação em listas, todos os seus códigos estarão relacionados aqui, e você pode selecionar mais de um código, por exemplo, marcar, aqui eu só tenho um, né, mas daqui a pouco eu vou ter mais, posso selecionar todos e dar OK, vou fechar, mas também, como eu já estava falando lá no início da nossa aula, desse nosso tutorial, que ele é muito prático e tem vários atalhos. Nesse caso, eu vou clicar em cima, no lado direito do meu mouse. Perceba que ele me deu as opções aqui, as mesmas opções que eu tenho aqui em cima, nos atalhos. É uma outra forma, muito mais prática aí, de você codificar, né? De você criar citações, né? De você criar, de repente, links. Olha que bacana! Então, eu vou abrir codificação, que pode ser aqui ou pode ser aqui. O que é abrir codificação mesmo? É quando eu faço uma codificação nova. Então, vamos lá. Vou abrir uma codificação. Olha lá. Perceba que é a mesma opção que se eu tivesse acionado aqui em cima. E vou colocar socialização. Né? E vou colocar aqui, quero mais, eu vou colocar socialização primária e socialização secundária. Criei, automaticamente, esses 3 elementos da socialização, aliás, esse aqui está relacionado a esse código, né? Por que eu trouxe primário e secundário? Porque fala da família e fala das instituições sociais na construção da história do sujeito. Então, eu tenho aí a socialização, tem a socialização primária, que é na família, e tem a socialização secundária, que se dá aí nos outros elementos da nossa sociedade. Perfeito. Está aqui a nossa codificação, ok? O que eu poderia fazer a partir de agora? Continuar a leitura do meu texto e criar outras possibilidades de codificação, né? Criar redes, trazer outros elementos aí para agregar ao meu projeto. Olha só o que aconteceu aqui do lado. Eu tinha apenas um código, né? Que é trajetórias de vida. Agora eu já tenho 4 códigos, tá? Lembram que eu falei que se eu vou selecionar um trecho aqui aleatório, lembra da codificação em lista?
Olha, agora aparecem os 4 códigos que eu criei, tá? Eu sempre gosto, eu prefiro trabalhar dessa forma, vou criando os códigos a partir da minha leitura. Mas no caso, se eu já tenho os códigos pré-estabelecidos, ou se a fundamentação teórica do meu estudo me ajudou a criar alguns códigos que está relacionado com a minha pesquisa, com o meu estudo, com a análise do projeto que eu estou fazendo, eu poderia fazer diferente, né? Eu poderia ir aqui início, trazer novos elementos, criar novos códigos e poderia criar novos aqui que não estariam relacionados com nada. Quer ver? Poderia trabalhar subjetividade, colocar um novo código, né? Poderia trazer o código de identidade. Vamos supor que isso é importante para mim. Poderia pensar em identidade profissional. Poderia trazer aqui, por exemplo, metodologia. Vamos supor que eu vou achar a metodologia do projeto aqui, e eu criaria vários códigos ao mesmo tempo. Olha o que aconteceu, né? Eu não vinculei esses novos códigos em trecho nenhum. Por isso que quando eu entro aqui em códigos, olha, eu tenho aqui identidade, não tenho nenhuma relação com nenhum trecho ainda do meu texto, mas a partir do instante que eu selecionar, eu vou conseguir, aí vai começar a aparecer 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? E vou trazendo os elementos aí, codificando de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu estudo, de acordo com aquilo que é significativo para o meu projeto, tá bom? Vamos continuando, então. Outro detalhe que eu acho extremamente legal e significativo e prático dentro do software. Olha, gente, vocês viram que eu tenho aqui possibilidades o tempo todo de editar comentários. Eu posso aqui escrever um comentário geral, trazer algumas observações sobre aquele estudo, sobre aquela análise que eu estou fazendo, posso tratar alguns lembretes, posso fazer aqui por introdução, né, ao Atlas TI, ou poderia, de repente, no Novos Componentes, trazer um novo, um novo memo, né? Criar um novo memo, que isso, na verdade, é a síntese também, ou algumas observações. Quem faz pesquisa aí poderia ser o meu diário de bordo, né? Trazer os elementos aí do meu diário de bordo, para mim não esquecer na hora de sustentar ou de fazer o aspecto metodológico do meu trabalho. Então, isso seria uma forma muito prática para fazer os meus registros, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou criar um memo que vai chamar... vamos pensar aí... pontos principais. Vou chamar aqui só para... Criei. E aí, eu já tenho um memo aqui, apareceu aqui embaixo. Pontos principais. E foi criado pelo Alessandro. E aqui... posso fazer as minhas observações. O texto trata da teoria bioecológica, utilizada na aula /tutorial e utilização, ou utilizado na aula tutorial, né, de utilização do Atlas.ti. O texto trata da teoria bioecológica utilizada na aula tutorial de utilização do Atlas.ti. Tá, poderia deixar essa observação aí. Salvei essa observação, tá lá, já tem uma observação, né? Mas eu tenho outras formas de trazer observações aí e fazer comentários que eu gosto muito de utilizar, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui os meus códigos, tá? Se eu pego e clico em cima de um desses códigos,
do lado direito do mouse, perceba que eu estou clicando aqui no azul mais escuro, né? Ó, ó. E aí, eu clicando do lado direito do mouse, ele me dá algumas observações. Primeiro, de abrir a codificação, né? Para, de repente, acrescentar novo código, de copiar esse código, mas eu utilizo muito, principalmente, esse editar comentários. Por quê? Nesse editar comentários, ele pode me ajudar a fazer uma paráfrase. Porque na hora que você está fazendo uma leitura, às vezes aquele trecho que você leu, que você selecionou, que você citou, ele vai te remeter a um conceito, ele vai te remeter a uma compreensão daquele texto, a um exemplo. Então, isso é de fundamental importância, principalmente para quem está escrevendo um artigo científico, ou para quem está escrevendo a sua dissertação de mestrado, a sua tese. E eu gosto, então, de colocar aqui uma síntese, né? O que eu compreendi? Trata-se da compreensão como acontece lá como que era mesmo? A socialização primária e secundária. Fiz isto, salvei. Olha o que vai acontecer. Posso fechar essa tela. Apareceu aqui uma tarjinha amarela indicando o que eu escrevi. Olha só, eu coloquei o mouse em cima, ele mostra para mim a observação que eu fiz. Não é bacana? Então, na hora que eu estou escrevendo meu artigo, está tudo organizado. Está tudo num lugar só. E o software ajuda muito mais. Eu poderia fazer esse mesmo comentário aqui em trajetórias de vida. Olha, eu fiz diferente. Ou aqui em socialização, tá? Posso trazer aqui qual que é o autor que dá essa sustentação. Poderia colocar a observação aqui. Por que eu gosto de utilizar aqui na citação a observação e não no código? Olha, só voltando aqui. No azul está socialização, né? Desculpa, está a citação. Aqui está o código, né? Então, aqui nesse trecho que é citação, eu gosto de colocar observação porque é um comentário específico a respeito desse trecho selecionado. Mas quando eu faço isso, e aqui eu estou clicando do lado direito do mouse, em cima do código socialização, eu poderia colocar aqui alguma observação, né? Poderia ser qualquer um, né? Mas que vai acontecer o quê? Todas as vezes que eu utilizar esse mesmo código socialização, essa informação vai aparecer nos demais documentos, essa observação do Alessandro vai aparecer. Então, eu particularmente só utilizo isto em caso muito específico. Porque como eu vou utilizar o código socialização várias vezes na minha leitura, eu não quero que o meu comentário apareça todas as vezes. Então, às vezes, eu deixo aí, eu anoto lá nos memos, que vai facilitar bastante, tá? Então, vou abrir aqui, editar comentários, vou apagar o comentário, vou salvar, sumiu aqui a observação que eu tinha feito, tá bom? Olha, gente, olha que bacana que está ficando o nosso projeto, né? Vamos pegar lá o nosso vídeo? Olha que bacana, eu posso pegar, selecionar aqui um determinado trecho, né? E também fazer uma observação a respeito desse, capturar esse quadro, né? Criei mais um quadro do vídeo, tá? Que essa cena me chamou a atenção e eu posso, de repente, selecionar, codificar essa cena, né? Não sei, pode trazer aqui o código que eu quiser, né? Vocês viram o que eu fiz? Eu copiei uma cena, um quadro do meu vídeo. Ou eu poderia ter copiado um trecho do próprio vídeo, ou se ele copiado, não
poderia ter selecionado um trecho desse próprio vídeo e fazer os comentários, da mesma forma que eu fiz na hora que eu estava lendo o texto, né? Então, vou colocar aqui, essa é a foto da Madame, que é a pesquisadora francesa, que aparece bastante aí no nosso vídeo, né? E que dá todo um sentido diferente para a vida do Roberto Carlos Ramos. Olha só, como você viu que bacana. Opa, deixa eu selecionar de novo. Olha, posso arrastar. Ok. Aí posso fazer o que remete, colocar a observação do que remete, né? Fazer algum comentário e assim por diante, tá bom? Olha, nós já estamos ampliando aí a nossa possibilidade de análise. Quero trazer outra observação. Aqui é um quadro do vídeo D, né, que nós trouxemos, que é uma cena do vídeo que eu queria chamar a atenção, né? Fiz aleatoriamente. Mas, como eu já disse, eu poderia assistir o vídeo aqui, recortar determinados trechos e, de repente, fazer alguma observação a respeito desse trecho. Poderia fazer uma citação livre, alguma coisa nesse sentido, tá? Da mesma forma que eu faço lá com os meus textos. Vamos voltar. Vou voltar aqui para o meu texto 1. Olha, o vídeo continua tocando, né? Vamos fechar. Ó, tá? Acabo de parar aí, porque senão continua o áudio acontecendo. E o legal é isso, né? Ele vai te dar várias possibilidades, ele pode unir a imagem, cena, com vídeo, com o texto, ele vai fazer uma série de cruzamentos, e eu vou agora voltar lá no nosso vídeo, e vou pegar aqui esse trecho que... Ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos supor que esse trecho aqui me remete, eu vou capturar essa cena, já criou aqui mais um código, né? E nessa cena, eu vou colocar aqui, vou nomeá-la, né? Olha, passei o mouse, selecionei o trecho, e vou abrir codificação, né? E vou escolher, aliás, codificação em lista, só um minutinho, deixa eu fazer de novo, em lista, que eu vou chamar isso daqui de socialização. Opa, de socialização secundária, tá? Perceba que aparece no trecho, na cena, a socialização secundária. Ok, muito bem, eu já fiz uma série de coisas, depois a gente pode continuar com novos tutoriais, né? Esse é apenas um dos tutoriais utilizados, né? Algumas possibilidades, tem vários outros, o software é imenso, muito prático, e tem uma gama de ferramentas que vai te ajudar, desde contagem de palavras, enfim, tem muita coisa aí para você ver, tá? Mas aí eu quero agora voltar nos meus documentos, abrir todos eles aqui, né? Ou eu posso abrir todos os meus códigos, posso selecionar alguns códigos. Eu vou pegar, na verdade, eu vou pegar aqui socialização primária, socialização secundária. Selecionei os três, né? Segurando o mouse. Vou criar um grupo de códigos que eu vou chamar de socialização. Crio esse grupo de códigos, tá? Enfim, eu poderia fazer aí várias possibilidades, né? De criação de grupos, de subgrupos, de grupos de documentos, enfim. Isso de forma muito prática. Olha aqui, na frente aqui aparece que esses três códigos fazem parte do grupo de códigos socialização. Agora eu vou mostrar uma questão bem bacana para vocês, para a gente começar a encerrar esse tutorial, que ele está ficando um pouco longo. Mas eu volto no próximo tutorial para dar sequência nessas explicações e nas funcionalidades do software Atlas TI.
Vou clicar aqui, né, na socialização, está selecionado socialização, então ele já está me mostrando quais são os 3 códigos. Se eu quiser ver todos os códigos criados, é só voltar aqui no xizinho, aí volta todos os outros. Se em algum momento eu quiser levar mais algum elemento aqui para dentro, eu trago, é só arrastar, né? Vamos supor que Madame também faz parte da socialização. Então, acrescentei, apareceu aqui socialização. Vou clicar aqui, do lado direito do mouse, e aí vocês vão ver que bacana. E vou abrir a minha rede socialização. Vocês viram o que eu fiz, gente? Vou fechar aqui de novo. Cliquei do lado direito do mouse, pedi para abrir redes. Aqui eu já tenho uma rede, né? Deixa eu puxar aqui, aumentar um pouco para vocês verem. A rede socialização trata de socialização, socialização primária, socialização secundária, e a Madame também faz parte dessa rede, certo? Eu gosto, gente, muito de fazer o seguinte, de clicar do lado aqui, né? Eu acho que facilita o aspecto gráfico para você, principalmente, inserir em teses, dissertações e artigos científicos, né? Eu trago todos os vizinhos, ok? Aqui não tenho nenhum vizinho, mas aqui em exibir, eu posso trazer os meus comentários, se tiver esse comentário em cada um desses trechos, apareceria, a pré-visualização, mostrar a frequência de cada um desses elementos, tá? Então, vejam bem, vou aqui, eu rasto o tempo, faço o que eu quero, né? Centralizo, faço, enfim, tem várias possibilidades. Estou clicando aqui nesses elementos aqui e vou adicionar todos os vizinhos. Olha o que o sistema, o que o software fez para mim, tá? Então, eu vou agora, vocês viram o que eu fiz? Vou voltar, né? Aqui eu posso apagar, aqui, ó, não tem problema algum. Não estou apagando aquilo que eu já tinha feito, eu estou apenas eliminando esse elemento gráfico aqui, né? Então, isso aqui eu arrasto, faço o que eu quero, né? Tenho layouts diferentes, né? Olha lá que bacana. Tenho tracejado aqui o roteamento de forma diferente. Quer ver? Vamos ver outra opção. Bom, aqui não deu nenhuma opção, porque ele já está bem prático, né? Então, vamos voltar lá, vou selecionar tudo aqui. Olha o que eu fiz. Passei o mouse, segurando o mouse, né? Selecionei tudo, cliquei do lado direito do mouse, vou trazer todos os elementos, né? Todos os vizinhos. Vou clicar aqui em Layout novamente. Eu quero uma árvore ortogonal, né? O centro aqui é a socialização, vou tirar aqui a seleção, poderia fazer isso, poderia organizar, trazer os elementos para cá de forma diferente. Olha só o que eu fiz. Vou agora ir em roteamento e vou reorganizar o meu mapa mental, né? E olha que ele aparece as cenas do vídeo que eu selecionei. Ele traz o trecho que foi selecionado, que fala sobre a socialização primária, a socialização e a socialização secundária, né? Que foi aquilo que eu codifiquei aqui, né? Vamos lá. Olha lá, ó. Está aqui. Lembram desse comentário que eu fiz? Trata-se da compreensão de como acontece a socialização primária e secundária. Vou voltar lá no Atlas, olha lá, ele abriu uma segunda tela, né? Opa, maximizar aqui. Olha lá, a observação está aqui embaixo. Trata-se da compreensão de como acontece a socialização primária e secundária. Eu consigo melhor ampliar, assim, principalmente quando é imagem, quando você for trabalhar com textos que são imagens e não PDF, texto de texto, né? Que é uma imagem, você tem que fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a foto, e às vezes é necessário que você faça os devidos ajustes para ficar melhor organizado. Tá vendo? Aqui também eu posso modificar a forma, o tamanho do gráfico,
para ficar melhor organizada. A socialização vou levar aqui para o centro. Vou aqui, olha só, trazer um novo roteamento, né? Enfim, ele tem várias possibilidades aí de análise, né? De layout, de organização do documento, para ficar um documento apresentável na hora que eu estiver fazendo o meu trabalho, tá? Olha, tem várias possibilidades aqui de organização, de layout, né? Da imagem, olha que bacana que ele fica, né? Utiliza de acordo com aquilo que você pretende fazer aí, pretende organizar. Aí tem uma questão bastante interessante, eu posso salvar essa rede, né? Posso salvá-la, chamei ela de socialização, na verdade, esses códigos, né? Posso exportar, vou exportar para bitmap. Olha, vou na área de trabalho para ficar mais prático. E agora nós vamos lá na nossa área de trabalho e vamos pegar a imagem aqui, que seria a imagem que eu levaria lá para o meu documento, para a minha dissertação, para a minha tese, enfim, para aquilo que eu estou fazendo. Eu vou parar por aqui e reforçando o quanto esse sistema é prático, é fácil de ser utilizado, como que o Atlas TI vem facilitar a nossa vida de pesquisadores, trazendo elementos, facilitando nossa análise, facilitando o nosso estudo, organizando em um lugar só, determinados temas, determinadas propostas, tá? Paro aqui e volto no próximo tutorial para ensinar outros pontos significativos do nosso sistema, do Atlas TI, que certeza que será uma ferramenta muito útil na sua carreira profissional. Fechando aqui, vou salvar o meu projeto e agora vou fechar e sair fora do sistema. Um abraço para vocês, contem com a gente, né? Mandem aí alguma pergunta, alguma questão, se tiverem dúvidas, eu posso montar algum outro tutorial para facilitar o acesso a essa ferramenta importantíssima e facilitadora da nossa prática profissional. Um abraço e até o nosso próximo encontro.